Vamos lá, galera! Agora o que a gente vai ter que fazer? Aquela coisa espetacular para poder dar dica sobre separação silábica. Coisa que eu imaginei que na minha vida eu nunca mais fosse fazer isso. Dei há mais ou menos uns 15 anos ou mais que eu não explico essa porcaria de separação silábica. Mas eu vou te falar com toda sinceridade. A cada 10 provas da OCP, vocês encontram isso em 9. Ou seja, cai muito. E aí tem algumas coisas importantíssimas que eu tenho que falar para vocês, que aí já sai do básico, né? Essa questão daqui é uma questão bem básica para você matar, porque por eliminação você consegue chegar até a resposta, porém, pode ser que você seja pego de surpresa em outras questões, falando sobre isso. O que eu vou bater aqui? A primeira coisa importante que eu quero bater é o seguinte, anotem aí, por favor, assim. A paroxítona terminada em ditongo crescente, pode se transformar em proparoxítona, vírgula, fazendo com que o ditongo final da palavra se transforme em hiato. Ponto. Aí anota outra observação. O ditongo crescente, e vocês vão anotar isso aqui, ó, iu, em palavras paroxítonas, pode se transformar em hiato. É o que acontece por aqui, por exemplo, nesse caso aqui. Questionamento. Essa separação silábica aqui, ela é certa, mas a gramática também aceita isso daqui, ó, que fosse separado assim, ó, questionamento. Ou seja, esse ditongo crescente iu em palavras paroxítonas pode se transformar em hiato, ou seja, vai te dar a possibilidade de você fazer dois tipos de separação silábica. É a mesma coisa que acontece quando você pega uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. Aí que eu falei, a paroxítona terminada em ditongo crescente pode se transformar em proparoxítona. O que eu quero dizer com isso? Qual é a separação de carência? Eu posso separar assim. E aí, quando eu separar assim, o que eu vou dizer? Que eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Quando isso acontecer, esse ditongo crescente ele vai poder virar hiato. Aí você teria essa separação aqui, ó. Carência. E aí, quando você separa esse ditongo, fazendo um hiato, o que vai acontecer? Faz que você tenha mais de uma sílaba. E aí a sílaba tônica passa a ser a antepenúltima, ou seja, ela é uma proparoxítona. Então a separação, carência, assim ou assim está certo, questionamento assim ou assim estaria certo. Essa questão não pode ser a resposta letra A por causa de pressão, que aí os dígrafos RR e SS são separados um em cada sílaba. Sendo que eu tenho certeza de que eu falei aqui, você viu e nada entendeu. Por quê? Para você saber isso, você vai ter que saber diferenciar o que é ditongo crescente e decrescente. Você vai ter que saber o que é vogal, o que é semivogal. E aí você vai ter que ter uma noção do que é oxítona, paroxítona e proparoxítona. E para isso eu vou ter que abrir um comentário que eu vou perder um bom tempo aqui. Mas é porque, galera, isso é certo de cair na tua prova. Você fazer uma questão de encontros vocálicos, hiato, homogêneo, heterogêneo e tal, tudo isso para você fazer é difícil porque você não encontra esse tipo de questão em outra banca. Essas questões aqui de separação silábica são questões fáceis, mas vocês não encontram em qualquer banca, então você não pratica isso daqui. E como aqui pode aparecer algumas armadilhas, eu preciso explicar para vocês, tá? Uma coisa que não tem armadilha é quando você tiver o prefixo sub, antes que eu me esqueça, tá?
Quando o prefixo sub for seguido de consoante, ele tem uma diferença quando ele for seguido de vogal, em relação à separação silábica. Olha só, seguido de consoante, a consoante fica junto com o prefixo. Então seria substantivo. Quando ele for seguido de vogal, aí ele vai para outra sílaba. E aqui então seria su, bo, fi, si, al. Repara, depois do sub, eu usei consoante. Fica tudo junto. Eu usei vogal, separa. Beleza? Isso daqui são os prefixos terminados em consoante que você tem isso daqui. O sub que é muito famoso de prova, né? Então agora vamos abrir aqui alguns comentários. Infelizmente não tem como a gente ultrapassar. Só dar resposta aqui realmente não adianta, porque essas questões vão aparecer de novo e vão aparecer na tua prova com certeza, você não vai nem saber por onde começar. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que falar aqui. Toda vez que você tiver uma palavra em relação à sílaba tônica, ou seja, aquela que é mais forte, ela só pode se enquadrar em três. Ou ela vai ser uma oxítona, ou ela vai ser uma paroxítona, ou ela vai ser uma proparoxítona. Tá? Não vou comentar sobre regra de acentuação, porque não é o caso. Mas, por exemplo, se eu pegar a palavra cateter, que é a pronúncia certa, pegar a palavra táxi e pegar a palavra protótipo, eu quero saber a acentuação gráfica dela, justificativa, mas eu também quero saber como separar a palavra, a sílaba tônica dela. Você vai ter que saber diferenciar primeiro. Para separar a sílaba, para separar a palavra e acentuar, você vai ter que saber identificar qual é a sílaba tônica dela. Quando você pensar em sílaba tônica, na língua portuguesa, você só pode ter a sílaba tônica representada pela última sílaba, pela penúltima ou pela antepenúltima. Por isso que só existem palavras na língua portuguesa chamadas de oxítona, paroxítona e proparoxítona. Observe, essa palavra aqui, ela tem 3 sílabas, ok? A pronúncia certa dela é cateter, ou seja, o mais forte é o último. Eu separo essa sílaba assim, cateter. Ela tem 3 sílabas. A sílaba tônica é a última, então ela é chamada de oxítona. Quando eu pego a palavra táxi, que é uma palavra formada por 2 sílabas. Só que eu não falo taxi, e sim táxi, ou seja, a palavra sílaba tônica é paroxítona. Ponto. Paroxítona. Aí eu venho a palavra protótipo e vou falar assim, mas ela tem 4 sílabas. Eu não falei que ela pode ter só 3 sílabas. Claro que ela pode ter 4 sílabas, 5 sílabas. O que não pode é a sílaba tônica se posicionar antes da antepenúltima. Porque a sílaba tônica só pode ser ou a última, quando for oxítona, a penúltima, quando for paroxítona, ou a antepenúltima, quando for proparoxítona. Jamais vai ser a antes da antepenúltima. Então, aqui como é a sílaba tônica é a antepenúltima, ela é uma palavra, proparoxítona, tá? Primeira etapa foi. Em relação à quantidade de sílabas, aí já é outra coisa. Em relação à sílaba tônica, a classificação é oxítona, paroxítona, proparoxítona. Em relação à quantidade de sílabas, ela vai ser monossílaba com uma sílaba, dissílaba com 2, trissílaba com 3, polissílaba com 4 ou mais sílabas. Beleza? Agora, em relação ao encontro vocálico, aí a gente está falando de outras coisas. Quando a gente pensar em encontros vocálicos, o que a gente tem que pensar? Em um encontro de vogal com semivogal. E aí, eu vou te dar um macetinho para você aprender isso de uma forma mais fácil, tá? Você vai anotar assim, a gente vai atribuir valores a essas vogais aqui.
O A, vamos botar aqui, ele vale 4, o O vale 3, o E vale 2 e o I e o U vale 1. Aí o que acontece? Vou pegar uma palavra aqui, por exemplo, vou falar assim, caixa. Vou separar esta sílaba. Eu tenho isso daqui, caixa. Aí apareceu aqui, junto, o A e o I. E aí eu vou te chamar a atenção para uma coisa. Não existe sílaba que tenha duas vogais, tá? Não existe. A sílaba, a vogal é o fonema chamado de fonema silábico. O que quer dizer isso? Que ele forma a sílaba sempre. Toda sílaba tem que ter uma vogal. E ao mesmo tempo que você tem que ter isso na cabeça, toda sílaba tem que ter uma vogal. Mas toda sílaba só pode ter uma vogal. Aí se aparecerem juntos o A e o I, é sinal que você tem uma vogal e outra sem vogal. Ou seja, eu não posso chegar aqui e falar assim, pô, caixa tem duas vogais. Não existe isso porque só tem uma sílaba, só tem uma sílaba, só tem uma vogal. O número de sílabas necessariamente é igual ao número de vogais. Então você tem uma palavra que tem 10 sílabas, ela tem que ter necessariamente 10 vogais. Ah, tem um monte de A junto com I, tem tritongo, tem a Paraguai quando eu separo, David. Paraguai. Eu tenho 3 vogais juntas. Não. Uma sílaba, uma vogal. 2 sílabas, 2 vogais. 3 sílabas, 3 vogais. Pronto, acabou. Então aqui só tem uma vogal. Aí o que vai acontecer é o seguinte. Quando eles aparecerem juntos, é porque uma é vogal e outra é semivogal. Aí você vai trabalhar com essa dica daqui. Tá? Quando você fala assim, caixa, o A está junto com o I. Quem é que vale mais? É o A. Se o A vale mais do que o I, o A vale 4 e o I vale 1. Então o valor do A é maior. Então o A é vogal e o I é semivogal. Então neste caso aqui, eu tenho um ditongo que vem da mais forte para a mais fraca. Então é um ditongo decrescente. Beleza? Automaticamente, quando eu pego a palavra carência, vou separar a sílaba. Carência. Continuou o I junto com o A, só que mudou a posição. O A vale mais, então ele é vogal, e o I vale menos, então o I é uma semivogal. Os dois estão juntos. Eu aqui tenho um ditongo, só que vem do mais fraco para o mais forte. Quando é do mais forte para o mais fraco, ele decresce. Do mais fraco para o mais forte, ele cresce. Então é um ditongo crescente. Beleza? Quem me interessa é esse cara aqui. Primeiro. Por quê? Quando você tiver uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente, a formação vai ser sempre essa. A terminação vai ser de semivogal e vogal. Quando isso acontecer, o que a gramática permite que seja feito? Que esse ditongo de final da palavra se transforme em ato. E aí, quando ele se transformar em hiato, olha o que vai acontecer. Você vai separar os dois. E aí, quando você separa os dois, o I, como vai aparecer sozinho na sílaba, ele vai ser uma vogal. E o A vai aparecer sozinho na outra sílaba, também vai ser uma vogal. Automaticamente, por que aquele é vogal? Ele é semivogal e aquele é vogal? Porque se estiver junto, na sílaba, só um é vogal. O A é mais forte. Se estiver separado, óbvio. Se cada sílaba tem que ter uma vogal, esse cara é vogal, esse cara é vogal. E aí, quando eles estão juntos, eles formam um ditongo. Quando eles estão separados, eles formam um hiato. É o que tem aqui. Então, tem que ter essa parada na cabeça. Depois que ele vira hiato, a palavra carência já passa a ter a sílaba tônica sendo o quê? Aqui é a última, aqui é a penúltima, aqui é a antepenúltima. Ou seja, aqui nesse caso ela é acentuada por cima da palavra paroxítona. Entendeu? Isso pode acontecer sempre que a paroxítona terminar em ditongo crescente. O ditongo crescente pode virar hiato e automaticamente vai ter uma sílaba a mais. Aí ela vai deixar de ser paroxítona para poder passar a ser uma proparoxítona. Estamos juntos? Beleza. Carência, história.
aconteceria isso. Em relação ao hiato, você tem uma subclassificação. Hiato que é chamado de heterogêneo e o hiato que é chamado de homogêneo. O que seria isso? Olha, se eu falar assim, vou, eu não posso jogar os dois na mesma sílaba, certo? Vou separar. Esse O é uma vogal e esse O é uma vogal. Então aqui eu tenho um hiato. Só que este hiato é formado por vogais iguais. Então você tem um hiato homogêneo. Ou seja, qual é a diferença de hiato heterogêneo para hiato homogêneo? É que o hiato homogêneo é formado por vogais iguais e o hiato heterogêneo é formado por vogais diferentes. Agora, toma muito cuidado para você não cair numa armadilha. Muito cuidado, tá? Isso que eu vou te mostrar agora é uma divergência gramatical. Então vocês vão ter que saber trabalhar com as opções. Olha só que M. Quando você pega a palavra meio, que você for separar, você vai fazer isso daqui, não vai? Meio. Aí aqui, em regra, o que o aluno vai dizer que tem? Um hiato heterogêneo. Por quê? Porque é formado por vogais diferentes. Só que isso tem um problemaço. Olha aqui. O E é vogal. Quando você pega o I, o E tem valor maior do que o I. Então o E é a vogal e o I é uma semivogal. Então observe, neste caso aqui, eu tenho um ditongo decrescente. E aí quando você compara o I com I, você tem um ditongo decrescente. Mas quando você compara o I com O, você vai cair num problema. Qual é o problema? O hiato é o encontro de vogais em sílabas separadas, o que não aconteceu aqui. Porque aqui você não tem vogais em sílabas separadas. Você tem uma vogal e uma semivogal. Foneticamente, quando você vai pronunciar isso, você vai conseguir perceber que essa pronúncia meio é assim, meio. Esse som da semivogal, ele dobra aqui no O. Não se escreve O, mas a pronúncia não é meio, é meio. Repara, a pronúncia é como se você tivesse o I aqui e o I aqui. Quando isso acontece, o nome disso é chamado de glide. Olha que merda. Que também pode ser chamado de glide. Que é a mesma coisa. É esse fenômeno aqui, em que você tem o hiato formado pela vogal e pela semivogal. Tenho certeza de que isso daqui é um nome que não vai aparecer na tua prova. Então você, como não vai encontrar esse nome na sua prova, você vai ter que passar a chamar também de hiato. Tá legal? Por que você também vai ter que chamar de hiato? Porque aí você vai ter como é que fala? A justificativa de outros gramáticos. Que já que a glide não é uma coisa tradicional, enquadre isso dentro da regra dos hiatos. Ou seja, para vocês na prova, então o que é o hiato? É a separação de vogal com vogal ou de vogal e semivogal. Por que eu estou te falando isso? Porque se você for escolhido, que eu não acredito, mas se você for escolhido para poder encontrar esse nome, você vai ter que saber o que é. Então o que seria o fenômeno glide? É quando você tem uma vogal e do outro lado, colada a ele, né, em outra sílaba, né, uma semivogal. Beleza? Perigoso isso daqui. O que vai cair na tua prova, e sempre cai, é a identificação disso daqui. De tom crescente, de tom decrescente, o nome hiato. Essas subdivisões de ser heterogêneo e ser homogêneo, eu estou te falando isso como um plus, né, se ele for querer dificultar muito a questão. Que não é o tradicional, mas se cair tem que ser assim. E aí eu aproveitei esse lance do tom crescente para te explicar essa regra daqui, que é paroxítero terminado de tom crescente, os gramáticos admitem que isso vira hiato e automaticamente passa a ser uma palavra proparoxítero. Só que você tem mais um probleminha na prova. Antes que vocês me perguntem, né, que eu me esqueci, olha só.
Quando você pega a palavra como gratuito, será uma ação silábica que é assim, gratuito. O I e o U estão juntos, certo? O I e o I estão juntos. Você fala, por que tem maior valor? Os dois têm o mesmo valor. Tanto o I quanto o U valem 1. Quem vai ser vogal? Quem aparecer primeiro. Se o I e o U estiverem juntos, a vogal é quem estiver primeiro. Então o I aqui é vogal e o I é semivogal. Ou seja, aqui você tem um ditongo decrescente. Beleza? Ou seja, sempre que o I e o U estiverem juntos, como o primeiro que vai ser a vogal, sempre que o I e o U estiverem juntos, o ditongo vai ser decrescente. Sempre. Tranquilos? E aí tem uma particularidade, que aí eu também coloquei para vocês, e agora que eu vou explicar. Vamos supor que eu queira separar essa palavra aqui. Tradicionalmente, você faz isso daqui, ocasional. E aí você tem isto, I e o O. Quem vale mais? O O. Então o O é vogal e o I é semivogal. Do mais fraco para o mais forte, eu tenho um ditongo crescente. Especificamente, o ditongo IU, geralmente só serve para o IU, tá? Quando esse ditongo crescente aparecer no meio da palavra, como é o caso aqui, os gramáticos admitem que essa separação seja feita assim, ou que você possa fazer aqui um hiato e automaticamente separar o I do O. Aí quando você fizer isso, claro, separa o I do O, os dois vão ser vogais, e aí em vez do ditongo crescente, você tem um hiato. Beleza? Rapaziada, isso parece ser uma idiotice. Isso é coisa que meu filho está estudando, de 6 anos de idade, separação silábica. Mas, vai por mim. Você tem que saber. Claro que meu filho não estuda com esse monte de detalhe, mas mesmo porque a professora dele não deve saber. Mas você não tem que saber. Qualquer coisa que venha envolver separação silábica, ditongo, tritongo, hiato, essas regrinhas da separação perigosas do carência e do ocasional, vocês já estão ligados aí que tem essas duas possibilidades de separação, que o hiato pode ser homogêneo ou heterogêneo, vai depender se as vogais são iguais ou diferentes. Você tem que ter esse conhecimento para você não dar mole e perder uma questão dessa. Porque uma questão de separação silábica, na tua prova, ela é muito valiosa, porque teus concorrentes também não estudam isso. Eles vão olhar a questão e falar, ih, que porra, tá de sacanagem, vou estudar isso? Tá de sacanagem. Aí vai e passa para outra questão. Cuidado, tá? Não dê esse mole. Vamos lá. E aí a gente fechou aí o que eu queria falar sobre... Deixa eu tirar aqui para você fazer uma foto. Vai lá. Sobre isso daqui. Depois as questões forem aparecendo, eu vou desenvolvendo para vocês esse raciocínio, tá bom? Então vamos lá. Questão número 9, só para a gente lembrar, o questionamento está certo assim, mas o IU tem uma particularidade, ou seja, aqui tem um hiato, mas poderia virar ditongo, tá? Não se esqueça disso daqui. Vamos lá. Ó, contraditório, tá vendo? É uma paroxítona terminada em ditongo. O I e o O, quem vale mais é o O. Então esse ditongo aqui é crescente. Aqui é aquele caso que poderia ser contraditório ou contraditório, tá? E vamos para a nossa última questão dessa prova. Bom, uma questão relativamente tranquila. Objetividade é um campo complexo em filosofia, mas certamente alguém babando e adjetivando foge um pouco do perfil objetivo. Os termos em destaque podem ser substituídos sem prejuízo de sentido, respectivamente por. Aí é que teria que ter conhecimento sobre a conjunção, né? O mas é uma conjunção adversativa e por esse motivo só pode ser substituído por outra adversativa. A adversativa aqui, você só tem o porém e o contudo. E aí ele pede para você trocar isso e que caiba também o certamente. Aí o certamente vai poder ser usado no lugar de fato, mas não de outro sim. Aí não tem nada a ver.
Então, por esse motivo, resposta da questão, letra A. Tá bom? Porém, equivale ao mas, que é uma conjunção adversativa, que certamente aqui é um advérbio. E aí, equivale ao de fato. Objetividade é um campo complexo em filosofia, mas, de fato, alguém babando e adjetivando foge um pouco do perfil objetivo. São equivalentes, beleza? Por esse motivo, a resposta letra A. Aí a gente fecha a correção dessa primeira prova, uma prova de perito, isso aí. Perito no cargo de engenharia. É uma prova fácil? Não, é uma prova que, depois que você olha a resolução, ela tem a impressão de que é fácil, porque é muita coisa boba, né? Mas essas coisas bobas você vê que elas se repetem em todas as provas da OSCP. Vamos fechar aqui e aí no próximo bloco a gente começa a resolução de outra prova.